Mas vamos nos voltar então hoje para a questão de educação de adultos, né? E eu gostaria de começar compartilhando algumas informações interessantes aqui com vocês. Eu posso compartilhar minha tela, Reverendo Ronaldo? Então a gente tem alguns objetivos para o nosso encontro, né? Vamos começar falando sobre algumas propostas teóricas que têm sido apresentadas, colocadas que são relevantes aí no contexto da educação de adultos. Vamos também falar um pouquinho sobre questões práticas, algumas práticas que têm sido vistas como boas práticas para lidar com a questão da educação de adultos. E, óbvio, né, a gente quer se aproximar desse assunto a partir da nossa própria perspectiva, da nossa perspectiva cristã. Então, vamos abrir um espaço para ter essa conversa, para ter esse diálogo, né, a partir da nossa cosmovisão. E eu quero também que esse tempo seja aproveitado com a gente conversando, dialogando, trocando ideias a respeito desse assunto, né? Então, eu não carreguei tanto conteúdo para poder ter essa oportunidade da gente conversar, né? Então, o que isso tem a ver conosco, né? Por que é importante, no contexto do JMC, a gente falar sobre educação de adultos? Então, a Rose, muito gentilmente, o ano passado, me forneceu uma estatística sobre o seminário, que eu queria que constasse no meu texto, e não fiquei tão surpreso, mas era mais do que eu esperava, né? A quantidade do que eles chamam aqui de alunos não convencionais no JMC, né? Alunos não convencionais ou não tradicionais são os alunos que não têm a idade do ensino superior e que estão cursando um curso de bacharelado como o nosso, né? É, entre 18 e 23 anos, nós temos 13 alunos, né? E em março do ano passado, o JMC tinha 154 alunos matriculados. Isso quer dizer que 62% dos nossos alunos são chamados alunos não tradicionais. E 92% são adultos ou jovens adultos, né? Então, nós ensinamos basicamente adultos, né? Não estamos falando nem do que eles chamam de jovens adultos, estudantes com idade de college ou de universidade, de faculdade no Brasil. Nós ensinamos alunos não tradicionais, alunos que estão numa fase de vida em que provavelmente já completaram algum curso, já estão envolvidos na questão da vida profissional, já têm uma vida familiar. E isso não é uma exclusividade do JMC. Eu dei uma olhada no relatório da JET e o resultado é o seguinte: veja que, contando todos os seminários aí sobre o guarda-chuva da JET, né, digamos assim, é, quando a gente olha para alunos que são adultos, né, que têm mais de 25 anos, a gente chega aí nessa estatística a 61%, né, fazendo a conta de cabeça, pegando a fatia amarela e a fatia azul aí. E veja o momento de vida dos nossos alunos, nosso corpo discente de todos os seminários. 80% são casados, né? E mesmo com a preguiça da nossa geração de fazer filho, se você olhar bem aí, né, apenas 42% não têm filhos, né? Então, 58% dos alunos do seminário já têm filhos, né? Então, a gente está falando que a gente tá olhando para um corpo discente, que é um corpo discente numa fase madura da vida, né? Numa fase já de, de, de uma vivência, uma experiência de vida considerável, né? Envolvida, provavelmente a maioria deles já com alguma experiência profissional anterior, muitos deles talvez com alguma experiência acadêmica anterior, a maioria deles casados, grande parte com filhos, né? Olhando não só no JMC, mas também no contexto mais amplo dos outros seminários da IPB. Então, falar
de educação de adultos é algo que realmente ressoa muito bem no nosso contexto, e encontra de fato, faz sentido dentro do nosso contexto, né? Agora, a questão que se coloca, que é uma questão interessante da gente refletir a respeito, é: faz alguma diferença o fato deles serem adultos, né? É, Opa, calma. Existe de fato algo de peculiar no tocante ao ensino de adultos? Será que ensinar adultos é algo diferente do que ensinar, vamos dizer assim, estudantes, alunos, aprendizes mais jovens, com menos idade? Até deixar vocês participarem um pouquinho. Como é que vocês responderiam essa pergunta? Tem algo de peculiar no adulto como alguém no tocante à forma como o adulto aprende quando comparado a aprendizes mais jovens? O que que vocês acham? Da- Considerando a experiência de vocês, o que vocês já viram sobre isso? Minha impressão é que o foco da atenção nos mais jovens, ele é possível, né, captar, né? Tem uma questão de geração, né? Ele é mais disperso, mas ele tem menos concorrência formal, né? Os mais adultos sempre têm família, filhos, trabalho, coisas que retiram, né, dividem, né, o tempo e a atenção aí dos estudos, né, de maneira Uhum. mais objetiva, né? Então, essa é a minha impressão. Alguém mais, pessoal? Traz uma perspectiva da psicologia para a gente aí, professora. Em termos de foco de atenção, o adulto já tem uma atenção que ele pode decidir no que ele quer focar, diferente, Uhum, né, de um jovem, que, embora tenha vários focos, o adulto consegue, o adulto normal, saudável, né, equilibrado, ele consegue escolher o foco de atenção dele. Então, uhum, ainda que ele tenha a família, a igreja, presbitérios, coisas para dar conta, né, o trabalho dele, ele é capaz, psicologicamente falando, né, estruturalmente, do ponto de vista biológico, se desligar de tudo isso para prestar atenção naquilo a que ele se propõe. E os mais jovens têm mais dificuldade disso, né? Então, consegue, assim, passa o avião, ele se distrai com o avião, uhum. olha mais no celular, lembra da namorada, então ele se dispersa mais. É. E eu acho que um outro fator também é que os nossos alunos não vêm com a ideia de que pode brincar e pode fazer um curso, como muitas vezes os mais jovens fazem, né? Vai dando um jeitinho, vai empurrando, Uhum, porque tem a ideia do chamado, especialmente falando do nosso seminário, né? A ideia sim. do chamado, a responsabilidade, o fato de dar contas não só a ele mesmo, mas à família, né? Ele tem que dar conta a essa esposa que largou tudo e veio com ele tem que Uhum, dar contas ao presbitério, tem que dar contas ao conselho da igreja dele. Então, eu acho que os nossos alunos chegam com muito mais responsabilidade e uhum. abertura para esse aprendizado. Ótimo. Então, nós vamos dar uma olhada em algumas propostas teóricas mais bem estruturadas, de pessoas que olharam para a questão do adulto como olharam para o aprendizado de adultos como um fenômeno, é, vamos dizer assim, peculiar, né? Olhando para o adulto como alguém que aprende com certas características que são diferentes das características de uma criança aprendendo, né? Ou de um adolescente aprendendo. Então, eu acho que parece bastante óbvio para todos nós que é diferente da aula para uma criança e da aula para um aluno do JMC, né? Eu acho que isso é bastante óbvio para nós. A questão é que muitas vezes a gente não leva isso, a gente não intuitivamente a gente procura caminhos diferentes, mas muitas vezes a gente não procura nos a gente não,
nem sempre a gente está muito inclinado a se embasar teoricamente para responder essa diferença e tentar formatar o nosso ensino de modo que leve em conta essas diferenças, né? Então, eu acho que essas propostas teóricas, a gente pode concordar, a gente pode discordar. Eu pesquisei alguns teóricos, né, da educação de adultos e é, a gente se aproxima deles com um olhar bem crítico, né? Principalmente porque a gente sabe que grande parte dessas propostas elas surgem em terreno secular e a gente olha a partir da nossa visão de mundo cristã, mas há muitos momentos de verdade, há questões que de fato vão agregar a valor à nossa docência, né? Então eu acho interessante olhar para essas propostas e aprender aquilo que é possível com elas, né? E quando a gente fala de ensino de adultos, geralmente a primeira pessoa que vem à nossa mente, ou a primeira proposta que vem à nossa mente é a chamada andragogia, né? Andragogia, que literalmente significa ensinar adultos, né? É como se fosse um contraponto à pedagogia, né? Quem se apropriou desse nome acabou tornando esse nome bastante, vamos dizer assim, reconhecido e famoso no contexto da educação, um teórico chamado Michael Knowles, né? Malcolm Knowles. Então, ele de fato dá o nome para a sua proposta teórica de andragogia, né? É, Knowles já nos deixou há algum tempo, né? Morreu em 97, mas o modelo dele não ficou, vamos dizer assim, superado, porque, de fato, ele criou aqui nos Estados Unidos uma tradição muito forte. Deixa eu mostrar ele aí para vocês. Criou nos Estados Unidos uma tradição muito forte em torno da proposta dele, e os seus discípulos, os seus seguidores, foram revisitando a sua obra, complementando, trazendo bastante informação empírica, né? É interessante porque uma das críticas que se faz à andragogia é que o Knowles ele fez a proposta dele muito em cima de observações, deduções meio que anedóticas, e não deu muito suporte empírico em termos de pesquisa educacional para suas formulações, para os seus princípios. Mas aí, com o passar do tempo, com o aprimoramento das técnicas de pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa na área educacional, os seguidores do Knowles foram agregando elementos empíricos para sua proposta, inclusive elementos da neurociência, né, dando suporte aí para os chamados princípios da andragogia. Essa é a maior contribuição do Knowles. Ele formatou a proposta teórica dele de uma maneira muito sucinta, muito objetiva, né? Então, a andragogia ela é baseada, ela é estruturada em torno de 6 princípios, né? Que princípios são esses? Né? Essa é a última edição do clássico dele, que eu tentei ver se tem em português, eu não tenho certeza se ele foi publicado em português, né? Mas aí a gente está na 9ª edição, né? Esse livro que eu usei na minha pesquisa, ele é de 2020. Olha como é que é. O pessoal está mantendo a coisa bem atualizada mesmo, né? Então, a última edição, 2020, Nous e Associados, né? Então, esse pessoal ligado à tradição da andragogia está atualizando a pesquisa o tempo todo, né? Então, a gente não está falando de algo superado ou antigo. A gente está falando de uma proposta que é bastante apreciada e bem reconhecida aqui no contexto dos Estados Unidos, né? Compete com o Paulo Freire, que o pessoal ama por aqui. Mas deixa o Paulo Freire quieto. Então, ah, vamos lá, dos 6 princípios da andragogia. Desculpa, irmãos. O primeiro deles é o adulto que aprende precisa saber por quê, né? Por que eu tenho que aprender isso? O que que eu tenho que aprender? Como que eu tenho que aprender? Mas principalmente por quê, né? Então, segundo Knowles, é muito importante quando você se propõe a ensinar adultos, é, apresentar uma razão, uma razão apontando principalmente para a relevância daquele aprendizado. Por que que eu tenho que aprender isso?
Então, essa não é geralmente uma pergunta que a criança faz. Às vezes faz, né? Ainda mais crianças um pouquinho maiores. Mas quando você pega eu tenho meu filho aí no 2º ano, ele não questiona muito a professora dele porque que ele está sendo alfabetizado ou porque ele está aprendendo somar e subtrair. Ele simplesmente assume que aquele conteúdo que o professor está trazendo é importante para ele. O adulto não. O adulto ele sente a necessidade de uma racionale, né, de uma justificativa, de uma explicação de por que que ele tem que aprender aquilo, né? Então esse é o primeiro princípio, né? O adulto precisa saber por quê. O segundo, o Knowles trabalha com a questão da percepção psicológica, da autopercepção do adulto. Como ele se vê como alguém que aprende, é difícil traduzir essa palavra, porque o inglês tem o learner, né? Como que eu traduzo learner? Às vezes eu uso aprendiz, né? Mas o sujeito que aprende, né? A, o, o adulto ele tem uma percepção como alguém que aprende que é também peculiar, né? Ele, ele se sente mais, digamos assim, a professora Raquel mencionou isso. O adulto ele se sente mais responsável no tocante ao seu aprendizado, em certo sentido, mais autônomo. Eu não preciso ser. Obviamente que a gente tem as mais diversas experiências no seminário, né? Mas geralmente o aluno do seminário, a gente não precisa pegar pela mão e fazer tarefa com ele. Igual às vezes eu faço com a Clarinha, com a Clarinha não, a Clarinha já está grande, mas o Rafael às vezes precisa de mais ajuda. O professor, o aluno do seminário, teoricamente, não precisaria disso, né? Ele é responsável pelo seu aprendizado, né? Ele se percebe como alguém capaz de aprender sozinho, né? Obviamente, com o suporte do professor, com a orientação do professor, o professor mostrando o caminho. Mas uma vez que ele sabe o caminho, teoricamente, é esperado que ele vá por conta dele, né? Inclusive, é, é, do ponto de vista do Malcolm Knowles, esse é o ideal. O ideal é que a pessoa tenha independência no seu aprendizado. Eles gostam muito de usar a palavra autonomia, né? Como reformado calvinista, a gente tem uma certa resistência a essa palavra, mas a ideia não é da autonomia, da rebeldia autônoma do ser humano contra Deus, mas de você assumir responsabilidade pelo seu aprendizado, pela sua educação. Não ser tão dependente de outro para fazer isso, mas se tornar independente e florescer, né? E desenvolver o seu potencial humano por meio da sua capacidade de aprender, de ser educado, né? E de se autoeducar também. Então, há essa percepção por parte do adulto de que ele é responsável, de que ele é capaz de aprender, né? Depois a gente vai ver um pouco quais são as implicações desses princípios para a nossa prática didática, né? O terceiro princípio da andragogia, que eu considero talvez o mais importante de todos, os adultos não chegam nas nossas salas de aula, das nossas instituições de ensino, como folhas em branco, né? A famosa tábula rasa. Na verdade, eles chegam com um amplo repertório de experiências, né? Nossos alunos viveram muita coisa. Eles trazem o seu conhecimento prévio. E isso é muito importante, irmãos, pelo seguinte: é, o instrutor experiente e eficaz, digamos assim, ele pode usar essas experiências, esse repertório de experiências dos adultos, dos alunos adultos, como uma ferramenta muito útil para promover um aprendizado significativo em sala de aula e ao longo do curso. Então, você pode usar a experiência do seu aluno que está ali em sala de aula para enriquecer aquele momento de aprendizado, né? E quando o aluno se sente contemplado,
e a sua experiência é levada em conta e valorizada, isso gera engajamento, gera motivação para estar ali. Por outro lado, tem outro lado da moeda dessa questão. E quem tem apontado muito para isso é a neurociência. As experiências elas podem fomentar o aprendizado e podem ser um catalisador, mas as experiências prévias elas podem ser também uma barreira para o aprendizado. Isso é uma coisa que tem sido discutida mais recentemente. Então, eu acho que se a gente aplicar isso muito no contexto do nosso seminário, não é uma experiência que a gente tem com frequência, mas pensem em alunos que chegam no nosso seminário. Acho que a gente tem com frequência, sim. Pensem em alunos que chegam no nosso seminário com pressuposições teológicas não reformadas, diferentes da nossa. Então, uma vez que ele chegue ali com essas pressuposições e de repente o ensino do seminário colide com aquilo que ele crê, com aquilo que ele tem como experiência prévia, formadora de uma crença profunda, isso gera uma resistência ao aprendizado. Então, o instrutor cuidadoso, amoroso e habilidoso vai tentar lidar com isso. Mas esse negócio é poderoso a ponto de envolver questão de sinapse neurológica. Então, é uma barreira que envolve a questão da plasticidade neurológica para aprender. Gera uma resistência que, de fato, a pessoa se opõe a aprender aquilo, porque vai contra o sistema de crenças dela, né? Então, a nossa sensibilidade em relação a isso tem que ser grande, né? E eu acho que a gente está em outro momento, né? Mas eu lembro que no nosso tempo de aluno, às vezes a sensibilidade não era assim das melhores, não, né? O pessoal às vezes é, enfrentava isso na base da força bruta, né? E talvez pode ser que seja uma boa estratégia com alguns e pode ser que não seja a melhor das estratégias com outros, né? Mas eu lembro muito de pressupostos errados que a gente carrega, né? Saindo da faculdade de Direito e entrando no seminário, eu estava ali no comecinho dos meus 20 anos, né? Eu tinha uma percepção, por exemplo, a respeito da questão de pena de morte, que era a coisa mais cruel e perversa que poderia ser uma coisa primitiva, né? E eu lembro que essa discussão apareceu em sala de aula, não sei por qual motivo, em um contexto no seminário, né? E alguns professores tentando mostrar que havia fundamentos bíblicos para defender a pena de morte, eu me horrorizei. Eu achei aquilo uma coisa terrível. E como eu reagi ali, depois alguns veteranos me cercaram, né? Eu lembro que um deles era o Milton, né? Não sei quem mais que estava ali, né, que morava perto de mim ali. Eu falei, mas você tá argumentando com base em quê? Com base no que você aprendeu no direito? E quais são os seus argumentos bíblicos para falar sobre isso? Eu percebi que eu não tinha nenhum, né? Aí me entregou o artigo do reverendo do presbítero Solano e me quebrou, né? Mas assim, a gente traz essas crenças, né? São experiências que a gente já viveu, né? E a gente tem que lidar com isso, né? Essas experiências prévias podem ser muito úteis para nós e a gente pode construir a partir delas, ou elas podem ser barreiras para o aprendizado dos nossos alunos, né? Agora, com certeza, é muito importante a gente levá-las em consideração. Olhar para o nosso aluno como alguém que não sabe nada, que não tem nada a contribuir, ou que, tá, que a gente vai construir a partir do nada, não é uma atitude sensata, né? A gente com certeza vai criar um ruído para o aprendizado, né, se a gente não considerar as experiências prévias, ok? É, irmãos, podem perguntar ou interromper quanto quiser, viu? Um outro princípio da andragogia é a questão da prontidão do adulto para aprender. E a questão que é levantada aqui, né, é, pelos teóricos, é que os adultos, como a gente já mencionou aqui, eles vêm para a transação de aprendizado em diferentes momentos de vida, vivendo diferentes situações.
E o ponto para o adulto é uma situação de vida vai torná-lo pronto, aberto para aprender aquilo com maior ou menor motivação. É, trocando em miúdo, o que que isso quer dizer? O aluno que procura o seminário, ele se sente chamado ao ministério. Então ele entende que é importante que ele esteja ali. Teoricamente, a gente pode assumir que ele está pronto para aprender aquilo. Passou pelo presbitério, mas colocando em situações mais triviais, você vai se interessar em aprender a respeito de como trocar fralda, como cuidar de bebê quando você tem filho. Por que que você pedir, tentar estimular um jovem ali na faculdade que não tem nenhuma relação com a paternidade a aprender sobre essas coisas? Não vai despertar nele nenhum interesse, né? Vai ser uma situação que ele vai ver como meramente teórica, que não tem a ver com a. Não há nenhum pragmatismo em fazer isso, né? Então, situações de vida que colocam o adulto no contexto de um problema a ser resolvido, em uma realidade com a qual ele tem que lidar para dar uma resposta a algo que ele está vivendo, fazem com que ele se torne mais pronto, mais aberto a aprender. Eu acho que na prática, como é que a gente pode trazer isso para a nossa didática? É importante tentar relacionar o que nós estamos ensinando com as situações de vida dos nossos alunos, né? Quando a gente mostra para eles que aquilo não é uma coisa que é distante deles, não é prática para eles, mas algo que traz implicações profundas, isso obviamente vai mostrar que deve haver uma abertura maior, um interesse maior para aprender o que nós temos a oferecer, né? Então, o adulto aprende mais quando é demonstrado para ele que aquilo é relevante e útil, né? O aprendizado do adulto é mais sem nenhuma vinculação com a pedagogia do Paulo Freire, mas de fato o aprendizado do adulto ele tende a ser estimulado quando ele é problematizado, né? Quando ele é colocado no tecido da vida, quando ele é apresentado como algo que responde a questões que são relevantes para nós, né, que são vividas por nós. Então, isso é a questão da prontidão do aluno para aprender. E é relacionado com o próximo ponto também, né, o ponto 5. Né, o aluno prefere aprender assim, né? O adulto prefere aprender de maneira problematizada, né? Com tarefas que mostrem para ele que aquilo que ele está aprendendo de fato vai responder a questões reais, a questões atuais, que vai solucionar problemas, que vai ser relevante na prática dele, né? Então, são as questões que o Knowles coloca. O último ponto é a questão da motivação. A professora Raquel já colocou isso para nós muito bem no início da nossa conversa. A motivação do adulto ela é diferente da motivação da criança. Você pode motivar uma criança a se comportar bem em sala de aula e a se empenhar bastante na escola, dando prêmios, né? Então, como é impressionante como a educação americana é behaviorista. Os meus tudo que os meus filhos fazem aqui de bom, eles ganham como é que chama? O Golden Eagles, né? Porque Eagles é o símbolo lá da escola deles, eles ganham uma notinha, um dólarzinho assim da escola, dinheirinho da escola. Quando você junta um monte daquilo lá, você compra alguma coisa na lojinha de prêmio da escola. Então, tudo que você faz de certo é estimulado com premiação. Agora, obviamente, isso não faz sentido nenhum. Talvez, com quase todo mundo. Mas a maioria dos adultos, isso não é a verdadeira motivação para aprender, né? Então, o adulto ele é motivado a aprender por motivos mais intrínsecos, né? A motivação vem de dentro, né? Eu estou aqui porque eu quero, eu tomei essa decisão, me senti chamado ao ministério, eu tô disposto a isso, né? Agora, obviamente, a motivação ela flutua, né? O aluno pode começar a ficar desencorajado. Há algumas estratégias que a gente pode usar para motivar nossos alunos, né? Então, são esses os chamados princípios da andragogia, foram inicialmente propostos pelo Michael Knowles e têm sido aí trabalhados dentro
da proposta educacional, né, chamada andragogia. Aí eu acho que uma coisa interessante aqui, eu vou me estender um pouquinho só, mostrando essa comparação, né, entre uma proposta que Knowles chama de pedagógica, contraposta a uma proposta que ele chama de andragógica. Aí depois eu quero abrir para vocês participarem, né? Mas fazendo essa comparação, o que seria um instrutor pedagógico e um instrutor andragógico? Veja bem, eu não estou falando aqui de contraposição entre ensinar crianças e ensinar adultos. A questão que ele coloca aqui é o seguinte: alguns professores de adultos adotam uma postura pedagógica. E o que ele propõe seria mais efetivo, seria mais interessante se eles adotassem uma postura andragógica. Como que isso se aplica na prática? Como é que a gente pode formular isso de uma maneira melhor? Então, o instrutor pedagógico, ele simplesmente assume que o conteúdo dele é muito importante, que ele não precisa explicar para os adultos por que ele está ensinando aquilo, eles têm que aprender e pronto. O instrutor que tem uma postura andragógica, ele vai tentar ser persuasivo, ele vai tentar mostrar para os seus estudantes que é importante que eles aprendam aquilo, e vai mostrar qual que é a razão por trás, né? O instrutor pedagógico, ele entende que tudo depende dele, né? Ele controla, né, o processo educativo, vamos dizer assim, ele é o elemento central do processo educacional. Ou pelo menos ele pensa que e entende que o que importa é ensinar. Aprender com o aluno, né? O instrutor andragógico, ele entende o seguinte: eu estou aqui para fazer o meu aluno aprender. Esse é o meu objetivo. Eu não estou aqui para mostrar o quão brilhante eu sou em sala de aula. Eu estou aqui para, de fato, ser um instrumento que vai ajudar o meu aluno a crescer como pessoa, a se preparar para o ministério, a ser alguém melhor. Eu quero catalisar o aprendizado dele. O objetivo de tudo isso aqui é que ele aprenda. E eu vou usar os meios que forem possíveis para garantir que isso aconteça, né? Então, o ponto não é tanto essa discussão a respeito de se a educação ela é centrada no aluno ou se ela é centrada no professor. Mas eu estou absolutamente convencido de tudo que eu estou estudando, e isso realmente eu mudei minha perspectiva. Eu entendo hoje que o foco do que a gente faz é fazer o possível para que o aluno aprenda, né? Então, eu acho que o foco da educação é o aprendizado, né? É fazer com que as pessoas aprendam, é isso que nós queremos. E de fato, quem aprende, meus irmãos, são eles. A gente não consegue fazer alguém aprender. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente pode facilitar isso. Não estou falando que o professor é facilitador da educação, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: a gente não consegue entrar na cabeça da pessoa e realizar o ato ali neurológico da pessoa aprender. É ela que vai ter que fazer isso, né? Isso acontece no nosso aluno, não acontece na gente. A gente sabe o que a gente está ensinando. A gente tem que ajudar ele a saber também, a aprender também, né? A gente tem que ser uma ferramenta para facilitar esse processo, né? Agora, ele é responsável por isso. Ele é o aluno que vai ter que, de fato, se empenhar para que isso aconteça. Então, não estou transferindo a responsabilidade para nós. Inclusive, essa é a proposta aqui mesmo da andragogia. Adultos são responsáveis pelo seu aprendizado, né? A questão se a gente entende que o nosso papel se esgota na palestra que a gente dá, na aula que a gente dá, né, e é isso que a gente tem a oferecer, sem nos preocuparmos de fato em perguntar: estamos alcançando os objetivos de aprendizado que a gente propôs para a nossa disciplina?
aí, de fato, acho que a gente está numa experiência educativa um pouco limitada, né? A gente tá reduzindo o nosso papel, né? A gente está reduzindo o nosso papel transmissor de conteúdo, né? Eu acho que a gente pode sempre fazer mais. Há meios a gente fazer mais. E espero que esteja claro o que eu estou colocando aqui. Vocês podem me interromper e a gente pode conversar. Quero ouvir a perspectiva de vocês, né? Então, a gente já falou bastante sobre isso. O instrutor que adota essa postura pedagógica, ele não liga muito para as experiências anteriores do aluno. Já quem, de fato, se propõe a ensinar adultos como adultos, vai entender que as experiências deles são importantes, enriquecedoras. O instrutor mais pedagógico, ele foca muito no conteúdo que ele tem a transmitir. O instrutor pedagógico, ele vai tentar fazer relações entre esse conteúdo e a vida real, né? É, não é? Veja só, de maneira nenhuma, eu entendo que a gente tem que diminuir ou desprezar o conteúdo que a gente tem a transmitir. Quando a gente está falando de educação teológica, a gente tem o conteúdo mais importante do mundo para transmitir para os nossos alunos. Quando a gente está falando a instrução no contexto da igreja, ensinando a escritura sagrada, a mesma coisa. O conteúdo que a gente tem a transmitir é o mais importante. O que eu estou questionando aqui é o modo como a gente transmite. Porque se a gente transmite isso como, vamos dizer assim, um conjunto de proposições teológicas, e a gente não conecta isso com a vida das pessoas, a gente meio que aliena as pessoas de aprender. Sem envolvê-las no conteúdo, sem mostrar para elas como que isso tem como isso conecta com a vida delas de alguma maneira, as pessoas elas vão se desconectar dessa experiência de aprender e ensinar, né? Então, não é questão de. Não tô criticando o professor conteudista, não é isso. Eu acho que ele tem que ter. É fundamental que o nosso conteúdo seja bom, né? Que ele seja rico. O modo é como que a gente conecta isso com a vida das pessoas. Essa que é a questão que é levantada aqui na andragogia, que eu acho muito interessante, né? E, por fim, a questão da motivação que a gente já conversou, né? O professor que adota um estilo mais pedagógico, ele vai talvez se fiar muito na questão da avaliação, né? Estudem para tirar uma nota boa. E isso não cola, não deveria ser motivador, elemento motivador para adulto. É claro que a gente tem aluno infantil, né? Mas a gente tem aluno com postura infantil, né? Mas o fato é que os nossos alunos deveriam estar sendo motivados por algo maior, né? Entendendo que o que eles de fato aprendem no seminário é relevante para a vida, para o ministério, para o chamado que eles receberam do Senhor. Isso é a maior motivação de tudo, né? Nos faz lembrar muito do reverendo Daniel Manuel, né? Vários de nós aqui fomos alunos dele, né? Você foi vocacionado, né? Você vai aprender porque você foi vocacionado. Então, é isso, né? A motivação é maior do que a questão de obter uma boa nota ou qualquer outra coisa que seja, né? Então, eu queria é, colocar essas duas. Não quero ficar lendo muita coisa aqui, irmãos, mas duas colocações que eu acho interessante para serem feitas, né? É importante isso. Nem sempre a gente pode assumir que a nossa abordagem vai ser uma abordagem que seria apropriada para educar adultos. Porque pode acontecer dos nossos alunos estarem numa situação em que eles não têm qualquer experiência relacionada ao conteúdo que a gente está transmitindo, né? Eles, de fato, talvez estejam numa situação de tão desprovida dos recursos para aprender o que a gente tem a ensinar, que a gente tem que pegar pela mão e caminhar com eles como se fosse criança mesmo. Existe essa possibilidade, né, dos princípios andragógicos não serem os melhores. A diferença de como o que o Norris coloca é a diferença de como o professor vai daí para frente.
O professor que assume a postura de um pedagogo ideológico, como ele chama, ele não consegue ensinar adulto como adulto, mas ele entende que é, ele tem que ensinar desse modo absolutamente, vamos dizer assim, ensinar adultos de um modo infantil, né, controlando completamente o processo educacional, sem atrair, sem envolver, sem fazer com que o estudante participe. Ele não consegue abrir mão do controle, digamos. Então, a ideia que o Knowles põe é: você pode até eventualmente começar com pressuposições pedagógicas, mas o ideal é que você ajude o seu aluno a se tornar mais responsável, mais autônomo, mais apto para aprender por ele mesmo, né? O ponto do Knowles, para o Knowles, o propósito da educação é o que ele chama de florescimento. É o ser humano alcançar o seu potencial. Ele era cristão, né? O Knowles era cristão, acho que um cristão meio liberal. Inclusive, ele escreveu para a educação religiosa algumas coisas, mas então tem uma postura assim humanista, né? No sentido de entender que o ser humano tem uma dignidade ligada ao fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, o ponto é esse, né? Levar o ser humano a alcançar o seu potencial, né? E o ponto dele é que se a gente realmente não trata adultos como adultos, no tocante à questão do aprendizado, a gente está tolhendo os nossos estudantes a desenvolver o seu potencial máximo, ok? Então, irmãos, queria ouvir de vocês um pouquinho, o que vocês acham disso, né? Vamos reverberar um pouco essa questão. Eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito dessa proposta. Davi, vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, sim. Eu assim, como a gente fala na expressão em inglês, o que você falou é música no meu ouvido, né? Eu fico feliz de vê-lo tratando dessas coisas e eu creio que ficou bem claro, eu ainda não conhecia para tratar desses dois assuntos juntos, né? Pedagogia versus andragogia. E o jeito que você colocou, ficou claro para mim a importância de a gente saber fazer essa distinção. Então, eu agradeço bastante, né, os seus insights. Eu pergunto, você teria como assim dar algumas dicas assim? Eu não sei se você vai falar ainda, mas como é que no processo de avaliação, É. né, tem alguma dica assim, por exemplo, como avaliar se é só com prova escrita, prova oral, como é que isso varia, né, de uma abordagem andragógica a uma abordagem pedagógica? Isso, você tocou num ponto muito crucial, Daniel. Eu acho que uma das coisas que mais revolucionou meu jeito de pensar a educação com a minha experiência de estar aqui, talvez até pelo fato de eu estar num curso um curso ligado à educação, né? O meu doutorado aqui é ligado à educação, foi a questão da avaliação. Porque a perspectiva é completamente diferente. Então, assim, como você aplicaria, né, como você avaliaria os seus alunos adotando uma postura mais andragógica, né, e não pedagógica? Fala-se muito aqui no contexto da educação superior dos Estados Unidos de não é a melhor. Eu lembro de ter conversado com você sobre isso. A gente não tem uma palavra para traduzir exatamente assessment, né? Então, assessment não é necessariamente avaliação no sentido de fazer uma prova, mas é você checar se você alcançou seus objetivos, né?
É você avaliar se os objetivos que você propôs para sua disciplina foram alcançados. O modo como eles fazem isso aqui é meio que a melhor coisa que eu poderia fazer para vocês é mandar alguns sílabos para vocês. Mas é um negócio tão sofisticado. Eu não tô menosprezando o que a gente faz, nem supervalorizando o que eles fazem. Não é esse o ponto. Porque tem muita coisa aqui que é também furada. Mas a ideia é você fazer a avaliação como um dos elementos que vai levar o aluno a aprender no seu curso. Então, não é uma questão de chegar lá no final do curso e você fazer uma prova para medir se os caras guardaram um monte de coisa na cabeça. Mas é você formatar uma avaliação que seja parte do processo de aprendizado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, como é que eles fizeram isso. Ah, eu tive em contato com o reverendo AG o tempo todo, durante o meu doutorado, no tempo que ele foi diretor do seminário, porque o que eles mandavam eu fazer eram projetos que fossem para ser colocados em prática. Então, no curso que eu tive de Faculty Development, que é o que a gente está fazendo aqui, é capacitação docente, né? O curso que eu fiz, no final das contas, o meu projeto de curso era desenvolver uma proposta de desenvolvimento docente para o JMC. Entende, Daniel? Então, a avaliação, ela é, de fato, você colocar em prática os princípios da disciplina que você vai usar na sua vida, né? Como pastor, como professor, como gestor acadêmico, o que quer que seja que você está se preparando, né? Outro curso, por exemplo, deixa eu tentar lembrar de outro exemplo prático aqui, né? Um outro curso que eu tive que eu tive que fazer isso é a própria questão de pesquisa, né? Ah, no meu curso de metodologia de pesquisa, os meus cursos de metodologia de pesquisa, no final das contas, eu tinha que apresentar um projeto de pesquisa e fazer a pesquisa, né? Então, por isso que eu tenho algum resultado preliminar de alunos do JMC que eu ouvi sobre a questão de formação espiritual deles durante o seminário, porque no final das contas eu tive que projetar a pesquisa e implementar a pesquisa para saber se de fato eu estava aprendendo a fazer aquilo, né? A professora podia fazer uma prova no final para saber se eu aprendi um monte de princípio de pesquisa, mas o que ela preferiu fazer? Uma tarefa que fizesse eu fazer a pesquisa de campo, né? Então, isso eu acho que, assim, chacoalha um pouco a nossa forma de ver a avaliação, né? Leva a gente a tentar pensar em métodos de avaliar que levem os alunos de alguma maneira, incorporar o que a gente está ensinando no contexto da vida, né? Eu sei que, obviamente, não é toda disciplina que a gente ensina que isso é possível ou viável, mas se a gente pensar, por exemplo, aconselhamento, pregação a gente basicamente já faz isso, né? Mas aconselhamento, pregação, eu acho que mesmo exegese, né? Eu acho que são disciplinas que têm esse caráter. É possível a gente, de alguma maneira, colocar isso na prática. Agora, eu acho que se a gente usar um pouco de criatividade, a gente pode pensar em questões de teologia sistemática, de que maneira que aquilo que a gente está aprendendo sobre a doutrina sobre o homem, a doutrina sobre Deus, se relaciona com eventos da atualidade. Como é que a gente pode dar uma resposta como teólogo para situações que estão acontecendo, né? De maneira que a nossa avaliação no final do curso não seja só uma tomada de cognitiva, porque aí a gente está medindo só isso, a gente está medindo só o lado cognitivo. Eu acho que a gente quer formar os nossos alunos mais holisticamente. A gente quer formar habilidades, a gente quer formar relacionamentos, a gente quer formar espiritualidade, a gente quer formar emoções, né? Então, acho que é importante tentar pensar em modos de avaliar que sejam, primeiro, ferramentas para ajudá-los a aprender, né? Não só para medir se assimilou conteúdo, mas aprender mesmo. Eu incorporei isso na minha vida, né? E segundo, mensurações mais significativas, né? Que olhem mais dimensões, não só a questão de memória, porque a gente sabe que isso é muito elusivo,
Você consegue memorizar um monte de coisa para recitar na prova, tipo, que lá não tem uma relevância nenhuma para sua vida. Mas quando você entretece isso no tecido da tua vida, aí vai ser um aprendizado significativo, você não vai esquecer nunca mais, né? Se você fez conexões com questões que estão acontecendo, se você aplicou isso para sua realidade, se você refletiu sobre aquilo, muda muito, né? Então, uma das grandes questões é essa, né? A questão da avaliação para aprendizado e não a avaliação do aprendizado, né? Mas isso, de fato, tem sido incorporado nos cursos superiores aqui e sempre que possível, né? As tarefas que vai ser atribuído nota a você por meio de tarefas em que você vai colocar de alguma maneira em prática, né, os conceitos que estão sendo. É, é muito importante o seguinte, irmãos: qualquer programa aqui, qualquer curso, é estruturado a partir de objetivos educacionais. Então, no final das contas, o que é para ser aprendido? Esse conceito, essa habilidade, eventualmente um objetivo de formação espiritual, mas sabe-se muito claro quais são os objetivos desde o início. O que a avaliação vai fazer? Medir, analisar, entender se tais objetivos foram alcançados, né? Então é isso que se acessa no final. O que foi colocado desde o início como o que o aluno vai levar para a vida, é isso que tem que ser avaliado, né? E as tarefas acabam sendo ferramentas para isso, né? Eu acho isso muito interessante. Davi, Obrigado. tem algumas questões aí. Eu acho que algumas disciplinas elas têm um caráter prático e pastoral, né, na formação do seminário, mas outras têm um caráter meramente informativo. Uhum. Então, quando a gente fala, né, de informações que a gente, né, do objetivo do aprendizado, né, daquilo que a gente espera alcançar, em algumas disciplinas, por exemplo, Introdução ao Antigo Testamento, Teologia Bíblica, o que eu quero é que ele saiba o que está escrito, É. certo? Porque ele precisa de um arcabouço, né? Ele precisa de uma base teológica, ele precisa ser informado dessa base teológica, para que depois, quando ele for, aí sim, na prática de pregação ou no aconselhamento, fazer uso desses conceitos, seja lá criação, queda e redenção, seja o conceito da, da, de Moisés, né, da autoria mosaica, que não são coisas práticas, são Uhum. informações e são defesas, né? Então, nesse ponto, né, quando eu penso, né, no objetivo, né, do aprendizado, é ter a informação, É. né? Daquilo que você diz, acho que uma coisa interessante é o quanto essa informação ela vem só de mim, professor, e o quanto dessa informação o aluno vai pesquisar e vai levantar, né? Isso. Tá? Uhum. Então, mas aí, então essa é a primeira consideração que eu queria que você fizesse para nós, né? E aí vem a segunda consideração, que é sempre a preocupação do avanço, tá? Então, se eu como professor tenho que garantir que um determinado número ou grau de informação o aluno tenha no semestre. Se eu deixar ao aluno, né, o desafio de levantar essas informações, uma parte deles não vai alcançar, Uhum. né? Então, ainda que eu possa estimular, né, a atividade de aprendizado deles, eu acho que isso tem um benefício, obviamente, né? Quando eu penso no meu objetivo de ensino, que é ter, né, transmitir, né, ter informação clara, eu não posso me arriscar que um aluno não tenha a informação correta ao final do semestre. Como é que a gente lida com isso? É um equilíbrio difícil, né? Eu entendo a tua colocação e é realmente desafiador. E por isso que eu disse, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter clareza em relação aos nossos objetivos, do início do que a gente está fazendo, né? Eu acho que um desenho de curso bem feito começa por aí, né? O que é que eu estou ensinando, por que que eu estou ensinando onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos? Eu concordo totalmente com você. Tem disciplinas que elas são mesmo informativas. Basicamente
é estrutural para o próximo passo. Mas aí você tocou num ponto que eu acho crucial, né? Mesmo quando o caráter é esse, a gente pode mover o pêndulo um pouquinho mais para o aluno, né? E envolvê-lo mais. Eles chamam isso de aprendizado ativo, né? Então, não permitir que o aluno fique muito passivo no curso, só recebendo, né? Mas a gente pode usar várias técnicas para poder fazer com que haja esse engajamento do aluno maior. Isso aumenta o interesse, isso aumenta a motivação. Então, por exemplo, a questão de introdução, eu dei aula de introdução também a vida inteira, né? No seminário aí, né? No meu tempo de seminário. Uma técnica que eu acho que é interessante, eles chamam to flip the classroom, né? Quer dizer, você demanda que o aluno venha para a aula preparado. Então pede para que ele faça uma leitura prévia e torna a aula. Você pode fazer a palestra, né? Mas se o aluno já vem com uma leitura prévia, a aula pode se tornar mais socrática, digamos, né? Ela pode ficar mais em formato de discussão. Se o aluno vem sem nada, aí não tem jeito, você tem que dar uma palestrona. E eu não vejo muito problema disso, não. A questão, aí que tá, né? Um conceito que se fala muito é a questão de preferência de estilo de aprendizagem, né? Eu nunca tive problema de ouvir uma palestra, mesmo que fosse muito chata, e aprender, né? Então, obviamente, eu não vou falar quem era, mas eu lembro na minha época de seminário, tinha um professor que ele não podia nem ser interrompido por pergunta, que ele perdia o fio de raciocínio e não voltava mais. Então, ele fazia uma palestra como se fosse um gravador, né? Eu achei ótimo, porque ele falava devagar, eu anotei tudo que ele falava. Eu não ligava. O Márcio Alonso, ele queria morder a cadeira. O bicho, vocês conhecem ele, o bicho é ativo pra caramba, ele é um sujeito extremamente, né, cheio de energia, né? Ele fica desesperado. Ele falou, o que você tá anotando? Eu falei, tudo que ele tá falando. Mas como é que você aguenta isso? Não dá pra aguentar uma aula dessa. Então, assim, é questão de estilo de aprendizado, né? Então, assim, eu queria aprender o que ele tava falando, né? Mas, então, assim, a gente tem que considerar isso, né? Os nossos alunos, eles têm preferências de aprendizado diferente. Então, é, ser inclusivo no bom sentido, né, leva a gente a pensar em tentar ser um pouco mais maleável. O que é super desafiador, porque para mim a coisa mais fácil do mundo é preparar uma palestra e dar uma palestra. É o jeito que eu gosto de ensinar. É o jeito que eu gosto de aprender também. E a gente sempre reflete isso, a gente reflete no nosso ensino o jeito que a gente gosta de aprender, né? Então, o nosso desafio é tentar ser maleável com os nossos alunos, no sentido de tentar contemplar esses diferentes estilos de aprendizado. E, de fato, quando você se envolve ativamente nesse processo, você aprende mais, né? Então, eu acho que há algumas técnicas, digamos, algumas possibilidades. Uma delas é essa, tentar ajudar o pessoal estimular o pessoal a ler antes da aula, né? E fazer a aula um pouco mais em formato de discussão. Outra possibilidade é você intencionalmente fazer uns prompts no meio da aula e tentar fazer o pessoal, por exemplo, dar uma paradinha para conversar com o cara do lado ali, o que ele entendeu até agora, explicar para ele. Eles chamam pair think and share, né? Quer dizer, faz um par, pensa sobre aquilo e compartilha com o coleguinha, né? Ali, e simplesmente para fazer o sujeito refletir sobre o que está sendo dito, né? Mas eu acho que, assim, em geral, no seminário, os professores são habilidosos para não tornar a aula uma palestra monótona. Só o fato de você estimular perguntas já leva o aluno a participar. Não é um bicho de sete cabeças, como a gente diz proverbialmente, né? Não estou falando de nada assim revolucionário, mudar completamente nosso estilo de ensinar. Eu não mudo meu estilo de ensino. Não tem ninguém que me convence que eu vou ter que virar tipo, assim, é, adotar uma técnica completamente diferente de ensinar. Não vou fazer, não vou mudar minha personalidade, meu jeito de ser. Mas, assim, acaba que eu fico
mais atento à questão de que eu tenho que encontrar caminhos para fazer o sujeito aprender. Ele que tem que aprender. Eu já sei, mas ele tem que aprender. Então, se essa questão de um aprendizado mais ativo ajuda a pessoa, por uma questão até de autossacrifício, vou tentar encontrar caminhos para envolvê-lo, para fazer com que ele esteja presente ali, né, participando ativamente da aula, refletindo no que está sendo dito, né? Então, acho que mesmo as disciplinas mais informativas, a gente pode tentar encontrar algumas estratégias, algumas técnicas para fazer o pessoal se envolver mais, se engajar mais no momento ali da aula, né, participando mais ativamente. Simplesmente você pensar em perguntar com frequência, estimular a participação deles, obviamente, sem perder o controle da aula, né? Esse é um problema que a gente tem no seminário, a galera adora falar, né? Então, às vezes a gente dá corda, o pessoal fala e fala coisa que não tem nada a ver. Então, a gente tem que ter o controle disso. Mas ainda assim, eu acho que estimular a participação dos alunos é muito positivo, né? Tudo bem? Então, na verdade, a gente antecipou várias coisas aqui que viriam no próximo slide. Só vou dar uma retomada aqui e, se vocês quiserem, a gente pode parar um pouquinho. Fica a critério de vocês. Fazer um breve intervalo. Então, tudo que a gente falou agora vem nesse próximo slide, né? Fala-se muito nessa questão de promover engajamento, né? Engajamento é aprendizado ativo mais motivação. Então, o que a gente pode fazer como professor para isso, né? O que os teóricos dizem é isso, né? O aluno não aprende efetivamente se tanto aulas quanto tarefas não promovem uma atitude de envolvimento ativo. Então, a gente acabou de falar sobre isso, né? Então, possibilidades aí que eu mencionei respondendo ao prompt do Dario, né? Adotar um estilo mais socrático de aula, né? Com perguntas e respostas, né? Conduzindo o seu conteúdo por meio de perguntas, né? Até checando o que os alunos já sabem, estimulando a participação deles, né? Promoção de discussões pertinentes, tarefas elaboradas com o propósito de promover aprendizado, não só de medir aprendizado. Tudo isso promove aprendizado ativo, né? Foi o que a gente já acabou de comentar, né? E a gente tem que levar em conta essa questão do pragmatismo, da disposição interna do adulto, né? O adulto, ele quer usar aquilo que ele está aprendendo, ele quer aplicar na vida, né? Então, como ferramentas de motivação, né? Esses teóricos aí, o Vlodkovsky, né, e a Ginsberg, eles fazem algumas propostas a partir de pontos de partida que a gente discorda totalmente, né? São bem, assim, darwinistas mesmo, não tem não partem de pressuposições que a gente compartilha, mas eles acertam alguma coisa, né? Mas ah, sobre motivação, eu achei muito interessante o que eles colocam, né? O aluno, ele se sente mais motivado quando ele é incluído, né? Quando ele nutre uma atitude positiva em relação à sua aula. Isso é muito, isso é muito importante, meus irmãos, né? Assim, é claro que a gente não tem que ficar gerenciando imagem. Eu sou totalmente contra isso. Mas se logo de cara o aluno já alimenta uma antipatia em relação a gente, vai bloquear muito, né, a capacidade dele de aprender daí para frente. Nem sempre é possível a gente controlar isso. Não tem jeito. Às vezes, se a pessoa não gosta da gente, a gente vai fazer o quê? Né? Sempre tem. Mas assim, o que for possível fazer para demonstrar cuidado, acolhimento, né, interesse na vida dos nossos alunos, são posturas cristãs, a gente compartilha isso, a gente está aqui para se sacrificar por eles mesmo, né? Então, o que a gente puder fazer para demonstrar essa empatia ou simpatia ou amor por eles, né? Obviamente, isso vai abrir canais de motivação, né? E vai ser algo positivo, né, para o aprendizado dos nossos alunos.
A apropriação pessoal do conteúdo, a gente já conversou sobre isso, né? Eu achei muito interessante isso que eles colocam aí, essa última observação, senso de competência. Ou seja, o aluno ele se sente mais motivado a aprender quando ele percebe que ele está aprendendo. E a gente tem essa experiência mesmo, né? A gente se interessa mais por uma coisa que a gente consegue aprender. Eu nunca consegui tocar instrumento. Eu perco a motivação rapidinho, porque eu não, a minha habilidade manual é muito ruim para qualquer coisa. Não tenho destreza. Então, assim, eu tentei aprender a tocar violão várias vezes, mas não passo da terceira, quarta aula, porque a minha habilidade de trocar de acorde é horrível. Então, eu me desmotivo. Então, se você consegue, de alguma maneira, ajudar os alunos a perceberem que eles aprendem, que eles têm de fato aprendido, isso motiva, né? Como é que a gente pode fazer isso? Eventualmente, o que o pessoal usa muito por aqui são tarefas, eventualmente, que nem agregam muita nota, mas que ajudam os alunos a perceber que aquilo que foi ensinado até ali foi aprendido, né? Como o Dario colocou, né, nas nossas disciplinas que têm um caráter mais informativo, isso pode ser bem interessante, né? Você criar tarefas, em vez de fazer duas notas, duas provas, mas criar tarefas menores ao longo do curso que o pessoal vai fazendo e vai percebendo que foi interessante, que eles aprenderam, que eles assimilaram o conteúdo, né? Então, isso me motivava muito na questão de língua. Pode ser também um tiro pela culatra, mas como eu percebia que eu estava aprendendo grego e hebraico, eu ficava mais motivado a aprender, né? Então, é uma coisa que a gente pode considerar, né? De fato, aumenta a motivação. Quando você se sente competente naquilo, você se sente mais motivado. Esse é o ponto deles. E esses autores eles mencionam também as características dos professores que motivam alunos, né? Então, é interessante, se você for pensar nos professores que você apreciou ao longo da sua vida, essas características estão ali, né? Professores que dominam, que têm conhecimento amplo daquilo que eles estão ensinando, professores que têm empatia. E veja que empatia não é ser legal, não é isso, né? Não é ser legal, né? Eu nunca escondi isso de ninguém. Um dos professores que foi para mim mentor, é, exemplo, foi o Reverendo João Alves, né? Eu tenho um apreço enorme pelo Reverendo João Alves. O Reverendo João Alves era quase, para mim ele tinha muitos desses características, mas ele não era legal. Ele não era necessariamente legal, né? Divertido. Nunca foi um piadista, né? Mas era uma pessoa que demonstrava um conhecimento amplo do que fazia, né? E empatia é isso, né? Todas as vezes que eu tive uma questão pessoal, que eu precisava de um conselho, precisava de uma orientação, ele foi pronto para me ajudar, né? E vários outros professores do seminário sempre demonstraram isso, interesse sincero. Isso é empatia, né? Interesse sincero em relação ao aluno, aonde ele está, o que ele precisa aprender, às vezes até há questões que vão além da meramente acadêmica, né? Então, entusiasmo, né? É muito difícil você aprender com alguém que não tem o menor interesse naquilo que está ensinando, né? Clareza, é a capacidade do professor de se fazer entender, né? De se fazer, de conseguir comunicar aquilo que ele de fato se propõe a ensinar. Sensibilidade cultural. Eu acho que isso a gente está enfrentando cada vez mais, né? Alunos que vêm de contextos culturais diferentes, a gente tem recebido alunos de outras culturas, até de outros países. A gente recebe alunos de diversas regiões do país, alunos em fases alunos com é, bagagem em termos de formação educacional diferentes, né? Então, estar atento a essas coisas é importante, né? Ajuda a motivar os nossos alunos. Então, a princípio, meus irmãos, da perspectiva aí da andragogia,
Esses são algumas questões que eu gostaria de compartilhar com vocês, algumas insights, algumas questões importantes que são levantadas, né? É, Aí eu quero abrir para vocês para fazer algum outro comentário, trazer alguma pergunta, alguma contribuição.